Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais um vídeo aí, né? Para nossa coleção, para o nosso estudo, para nossa aprendizagem. Então, eu vim falar, né? Para as coisas. Graça e paz e espero que estejam todos bem, né? Vim falar aí para as coisas andarem na sua vida, prosperar na vida de vocês, tá, meus irmãos? Mas eu falo aqui de prosperidade não só financeira, para que a pessoa desarregue o seu coração só de dinheiro, só de prosperidade financeira, só da parte material. Tudo bem que a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, para sobreviver, para comer, para alimentar os nossos entes queridos e também, se sobrar, para ajudar aqueles necessitados, aqueles irmãos da fé e aqueles também que não são da fé, mas são pessoas em situações dificultosas, e a gente ajudar o nosso próximo quando a gente tiver condição. E a gente ajuda quando tem condição, tá? Às vezes a gente não tem. E o Senhor entende. Quando a gente está passando por dificuldade, não tem condição de ajudar, tá? Mas quando a gente tem que ajudar. E para as pessoas, para você escolher e ter a manifestação de Deus, vocês verem a glória de Deus na vida de vocês, vocês terem a paz que excede entendimento na vida de vocês, vocês terem a alegria e o gozo do Espírito Santo, vocês terem a alegria da salvação eterna, vocês precisam colocar isso aqui em prática que eu vou orientar vocês, tá? Porque às vezes, irmãos, entendam, como a gente consegue conhecer quem é de Deus e quem não é. A própria palavra, o próprio Senhor nos orientou nisso. Conhecereis pelos frutos, pelas atitudes. Então a gente como julga, porque as pessoas acham assim, na Bíblia tem 3 tipos de julgamento. Tem um julgamento que pertence somente a Deus, que é o julgamento que ele vai enviar a pessoa, os perdidos para a condenação e os salvos para vida eterna. Isso só pertence a Deus. A gente não pode condenar ninguém para o inferno e nem falar que a pessoa vai para o céu, porque a gente não tem esse subsídio. Isso aí só pertence a Deus. E isso que a pessoa não entende. Eu vejo muita pessoa falando assim que os outros foi para o céu, mas espera aí, você viu se a pessoa se entregou ao Senhor Jesus? Eu não estou falando se ela entregou a religião, tá? Não estou falando de religião, não estou falando de entregar a vida para pastor. Estou falando entregar a vida para o Senhor Jesus, andar nos caminhos que a palavra nos ensina, entregar a vida, crer que o Senhor Jesus veio em carne, morreu no nosso lugar para pagar o nosso pecado e ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. É isso que é entregar a vida ao Senhor Jesus, tá? Para vocês ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, que veio da palavra eclésia. Eclésia é igreja, ajuntamento do membro do corpo de Cristo. Não tem nada a ver com o tempo religioso que eu estou falando aqui, tá? Com uma religião. Então, para vocês andar no caminho do Senhor e saber se vocês estão andando no caminho do Senhor, vocês têm que examinar vocês mesmos. A própria palavra, Paulo fala, examine vós mesmos, se estáis andando na fé verdadeira. Porque, como que a gente conhece? Para as coisas melhorar na vida de vocês, melhorar, não estou falando de novo, só na parte financeira. Pode ser que Deus te abençoe na parte financeira? Pode, mas eu não o seu coração não tem que estar nisso, gente. Nas coisas materiais. Se Deus vê que você tem o coração reto, Ele vai te abençoar. Buscar primeiro o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro busque o reino do céu. Tenha paciência, espere em Deus. Não adianta você querer apressar Deus a fazer na sua vida. Descanse, ore a Ele, entregue a Ele que Ele vai fazer. Tá? Ele fez na minha vida e faz, entendeu? Então, Deus tem falado muito grandiosamente comigo e eu tenho me alegrado muito, porque eu estava meio para baixo aí, eu estava lutando. Outras coisas que eu dou de conselho para vocês, que eu vou dar de conselho, tá? Quem quiser colher, colha. Quem não quiser, não colha, tá? Só um conselho. Então, eu estava passando por lutas, estava meio fraco. Aí Deus me levantou, irmãos. Usou pessoas, usou novelas, usou a Bíblia, usou todo meio que ele pôde usar para se comunicar comigo, para dar resposta, porque ele falou, eu ouvi a sua oração, meu filho, e eu vi que você estava esperando em mim.
né? E eu tô vendo as suas lutas, eu tô vendo tudo que está acontecendo com você, tô vendo o inimigo se levantar, mover pessoas contra você, pessoas cometendo injustiça contra você, mas não reclame a mim, ou não reclame as pessoas, reclame a mim, ore a mim, não fique murmurando. Esse é o conselho que eu dou, pessoal. Não murmure, Deus não gosta de que a gente murmura, e às vezes a gente se esquece e começa a reclamar para os outros, entendeu? Faça a sua oração, peça a força a Deus, confie nele que ele vai mover. Se ele não moveu hoje, não moveu amanhã, ele vai mover. Tenha fé, espere em Deus. Entendeu? Então, para as bênçãos acontecer na sua vida, e para a sua vida você ter paz de espírito, ter saúde, ter ânimo, ter bom ânimo, ter força de fé reforçada, ter inabalável, ter andar no Espírito, o Espírito Santo te guiar e Deus agir na sua vida e mover a sua vida, vocês têm que andar nessas coisas que eu vou te falar. Não murmurar, tá? Não ficar murmurando. Se você está sendo perseguido, se você está passando por luta, por aflições, por tribulações, jogue tudo a sua ansiedade para Jesus. Jogue tudo os seus medos, sua ansiedade, sua angústia. Se você vê que você está sendo egoísta também, fala para o Senhor tirar isso do seu coração. Se tiver inveja, sentimento de inveja, de sentimento faccioso, jogue para o Senhor Jesus e Ele vai te curar. Ele vai te limpar de tudo isso aí. Porque às vezes a gente pode não estar dominado pelo esse sentimento de inveja, ou de ódio, ou de egoísmo, mas tem um resquício. E todos nós, às vezes, a gente cai nesse resquício, né? Tem uma pontinha de inveja, tem uma pontinha de egoísmo, então a gente tem que orar a Deus e pegar Ele para Ele tirar também nossa ansiedade, para a gente poder descansar na paz de Cristo, deixe esperar o mover de Deus, ficar na esperança, né, da bem-aventurança em Deus, entendeu, meus irmãos? Então, para isso acontecer, vocês têm que fazer isso aqui, ó, tem que colocar isso em prática, e tirar o que não presta e colocar o que presta. Então, tirar, o que vocês vão ter que tirar? Ó, da sua vida. Além de não murmurar, vocês têm que... Não pode cometer injustiça, tá? Se policie, vigia vocês mesmos para não ser injusto com ninguém. Não fique falando mentiras. Fale sempre a verdade para as pessoas e para Deus principalmente. Confesse seus pecados ao Pai, porque Ele te purifica pelo sangue de Jesus, por meio da justificação do Filho de Deus, né? Por meio da nossa fé no Filho de Deus, no sangue do Cordeiro que purifica todo o nosso pecado. E outra, não tenha ódio no coração, tá? Não tenha ódio, porque isso daí vai, em vez de operar a ação de Deus, vai vir vocês vão colher frutos amargos na vida de vocês, hein? Não tenha ódio. E outra, não engane, não trapaceie ninguém, não passe a perna em ninguém, certo? Outra coisa que eu falo, também, para vocês, se vocês quiserem fazer para Deus agir na vida de vocês, sejam sinceros para com Deus, tenha o coração quebrantado diante do Senhor. Se errou, confesse ao Pai. Se também tá tudo bem, vai lá, agradece. Se tem o coração grato, seja grato também a quem ajuda vocês. Valorize as boas amizades. Se foi Deus que colocou, é uma pessoa que Deus põe para te revelar coisa, para te repreender, porque a repreensão também vem de Deus quando você anda errado, para te corrigir. E que te estimula também na fé, que fala, crê em Deus, tenha fé, tudo vai dar certo, Deus vai agir, Deus vai te consolar, Deus vai te confortar, entregue na mão do Senhor. Se você tiver essa pessoa na sua vida, valorize elas, tá? E as pessoas que te puxam o tapete, te puxam para baixo, comete injustiça, ou então fala que é amigo e por trás te dá uma punhalada, peça para o Senhor te tirar elas do seu meio, te afastar delas, tá? Porque ela só vai te trazer ruína para sua vida, tá? E pare de falar palavras de maldição. Pare de falar palavras, gente, de falar palavrões, porque palavrões só traz coisa ruim, tá? E tente se policiar para falar o menos possível palavrão dentro da sua casa. E outra, respeite o marido, respeite sua esposa respeite seu marido. Tente o máximo tentar conversar com mansidão. Se tiver algum atrito entre vocês, chega entre vocês, vamos sentar, amor, vamos sentar aqui, vamos conversar com calma, com mansidão, vamos pôr os pingos no i, vamos resolver sem briga, sem gritaria, porque gritaria atrai o inimigo, entendeu? Na vida da gente, tá bom? Outra coisa que eu falo para vocês também, porque tudo essas coisas,
além do pecado que a gente comete, né? E pecado aqui, irmãos, entendam, eu não estou falando porque as pessoas tendem a pôr na mente dela, é um tipo de pecado que a gente tem que se livrar, o pecado de ordem sexual, sim, mas pecado não é só esse, irmãos. Aí a pessoa só põe na mentalidade dela, quando a gente fala de pecado, da parte sexual. Não, pecado é injustiça, pecado é inveja, pecado é ódio, pecado é maldade, pecado é desejar o mal, pecado é fazer feitiço gospel, orar para o mal dos outros. Tudo isso é pecado, irmãos. E Deus está vendo tudo. Da vista de Deus não escapa nada. A gente engana nós mesmos, engana os outros, mas a Deus a gente não engana. Como diz a palavra, e eu converso com alguns irmãos e irmãs, às vezes fala, você pode escapar, tem um ditado que fala, você pode escapar do mal das outras pessoas, você pode escapar até do diabo, você pode escapar do seu próprio mal, mas de Deus ninguém escapa. Então cuidado com a ira de Deus, hein? Ande do caminho do Senhor, não pratique injustiça, não pratique, seja uma pessoa honesta, seja honesta no seu trabalho, com o seu patrão, seja honesto com as pessoas, com os seus colegas de trabalho, seja sincero, seja promova a paz entre as pessoas e não a guerra, não semeie discórdia, não haja com contenda, não crie contendas e divisão e discórdia entre irmãos, que Deus abomina isso, tá, irmãos? É o conselho que eu dou para Deus agir na vida de vocês, senão a vida de vocês fica travada e Ele não age. Pode ser que o outro dê coisas para você, o outro Deus lá, que vocês peçam e Ele age na vida de vocês, mas no final vai ser caminho de perdição, porque o Senhor vai vir com o juízo dele. O inimigo pode dar status para vocês, porque, gente, entendam, o inimigo também dá coisas, tá? Quando vocês pedem. E outra, mais uma coisa que eu oriento vocês, para vocês fazerem a vontade do diabo, vocês não precisam ser satanista, fazer pacto com o diabo. Não, é só você duvidar da palavra de Deus e agir conforme tudo contrário que a palavra de Deus te ensina. Em vez de você ser justo, você ser injusto. Em vez de você se juntar e ajudar uns aos outros, os irmãos uns aos outros, você promove contenda, você promove, fica com fuxico, um fica levando conversa do outro para lá. Deus abomina isso. Se você fizer isso, você já está fazendo a vontade do diabo. Então isso daí é o que a gente chama, gente, da gente dar brecha para o inimigo. Quando você comete qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de injustiça, de ira no coração, de inveja, de raiva dos outros, de vingança, você promove a desonestidade, você trapaceia os outros, você está dando brecha para Satanás e seus demônios entrar na vida de vocês. E aí, todo mundo não sai, depois pergunta, o que foi que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? Aí eu falo, veja lá atrás o que vocês fizeram de atitude, o que todos nós, irmãos, lá atrás erramos, fizemos coisas erradas. E se vocês, ou eu não, porque eu já reconheci que eu ainda sou pecador, mas eu não sou mais dominado pelo pecado, entendeu? Então sejam vocês, não sejam vocês também dominados pelo pecado. Pecador, falho, a gente vai ser, infelizmente, até a vida do Senhor Jesus para nos fazer corpo glorioso, ou até a nossa morte, a gente vai falhar e vai pecar, mas pecar cada vez menos. A gente tem que se purificar, se santifique, se prostre diante do Senhor, tenha quebrantamento, confesse seus pecados, mude o seu caráter, mude a sua maneira de agir, mude a sua maneira de pensar, mude as suas atitudes para com o seu próximo, comece a praticar o bem, comece a praticar a justiça, a honestidade com o seu patrão, a honestidade com seus colegas de trabalho, a honestidade no meio onde quer que vocês andam, da sua família, sempre falando a verdade, sempre agindo com justiça, sempre tendo humildade, sendo humilde com as pessoas, não se ache melhor que ninguém, não seja arrogante, entendeu? Não ponha o seu coração na avareza. Na avareza aqui que eu digo não é só você mão fechada, mas também ficar alucinado por correr atrás de prosperidade financeira o tempo todo, porque aí o seu coração está exercitado na avareza, entendeu? Tudo isso que eu estou falando, vocês têm que tirar todos esses frutos malignos, que é a injustiça, que é a mentira, que é a inveja, que é o ódio, que é a trapaça, que é a desonestidade, tudo isso tira. E coloca a benignidade, coloca a mansidão, coloca domínio sobre si próprio, das suas... Quando o inimigo colocar pensamento nas suas mentes, de querer dominar para você fazer coisa errada, olha a Deus, fala, Deus, ele está passando pensamento errado, quebre isso em nome de Jesus, purifique a minha mente, né? Ponha pensamentos
celeste na minha mente, pensamentos puros, que seja repreendido todo pensamento maligno e todo pensamento imundo e sujo na minha mente, porque vem às vezes na nossa mente pensamentos assim, irmãos, porque nós ainda temos a carne, então você tem que repreender. Fala para o Senhor Jesus te capacitar para você matar sua carne, seus desejos carnais, para ele te ser do Espírito Santo, para para a gente obedecer mais a Deus, para a gente obedecer mais a palavra do Senhor, pôr ela mais em prática, porque não adianta ser só ouvinte da palavra, não adianta você ir na igreja e não praticar a justiça, não praticar a benignidade, a mansidão, a humildade, você se achar melhor que os outros, você se achar mais sábio que os outros, entendeu? Todos nós somos iguais aos olhos de Deus, do mais pequeno ao mais grande, entendeu, irmãos? Então, a gente tem que se abster da soberba, da arrogância, da altivez, entendeu? Da jactância, tudo isso tem que sair fora do cristão, entendeu? E a gente tem que se encher do fruto do Espírito, né, irmãos? Da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da sabedoria de Deus, do mover de Deus, para Deus mudar na nossa vida, para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, para a mão de Deus se manifestar, entendeu? A gente tem que se encher das coisas boas, entendeu? E se livrar das trapaças, dos enganos, entendeu? Aí Deus vai agir abundantemente na sua vida, você vai ter gozo do Espírito Santo, você vai ter a paz que excede entendimento, mesmo passando por lutas, por tribulações, porque elas vão vir, irmãos. Não adianta, vai vir para todo mundo e para o cristão ainda mais. Só que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Maior o que está em mim, que é Cristo Jesus, do que o que está no mundo, que é o Deus desse século, que é Satanás. Maior é Deus, entendeu? Tudo posso. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando estou fraco é que estou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Então ponha isso na mente de vocês, entendeu? E busca a Deus com toda a força, com todo amor, com todo o coração. Busque de todo o coração, de sinceridade de coração. Se aquebrante. Não fica fazendo mazela por aí. Não adianta ir nas igrejas e sair de lá e ficar fazendo injustiça, que Deus não vai abençoar. E se vocês conquistar a coisa, não é Deus que está dando, é o outro. Porque eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que é de Deus, eu nunca vi um cristão que se diz cristão ficar com injustiça, com maldade, com inveja, com raiva. Certo? Quando surgir esse sentimento, você pede para Deus repreender e começa a praticar os sentimentos puros, entendeu? A honestidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a sabedoria de Deus, a paz, o amor ao próximo, ter o coração compassivo, o coração compadeça-se das aflições dos outros. Se você não puder ajudar financeiramente, ajude orando pelas pessoas, peça para Deus colocar pessoas que ajudem financeiramente no caminho delas, ore para o bem, pela saúde das pessoas, pelo dos irmãos, pelo do seu próximo, ore para a conversão dos inimigos. Você vai ver, se você fizer isso, você não vai ver Deus agir na sua vida. Deus falou grandemente comigo ontem, irmãos, falou e eu fiquei alegre, fiquei cheio do Espírito Santo, não caiba em mim, porque eu estava tão mal. E ele me reergueu. Ele falou, eu sei, meu filho, das suas lutas. Eu sei o que você está passando. Continue. Eu sei do seu trabalho que você está fazendo em meu nome. Que ele tá se referindo nesses vídeos do YouTube e na palavra que eu falo de Deus, né? Que para os irmãos ao vivo também, porque onde eu vou, se Deus coloca a pessoa no meu caminho para me falar, irmãos, eu falo do evangelho para a pessoa, eu falo da salvação, entendeu? E Deus está vendo isso, né? E às vezes Deus não põe ninguém, mas aí o que eu faço? Aí quando Deus não põe ninguém para me falar do evangelho na minha frente, porque às vezes eu falo não porque eu quero, eu falo quando o Espírito Santo me move para me falar. Quando o Espírito Santo fala para mim, fica calado, fica em silêncio, aí eu fico em silêncio, não falo nada, entendeu? E aí quando ele fala para mim ficar em silêncio, o Espírito Santo não me mover, o que eu faço? Aí eu ajo para a glória de Deus assim, quando eu não prego, quando não tem ninguém no meu caminho para me pregar, ou quando Deus não põe ninguém, porque sempre tem pessoas para você falar, mas também tem uns que é bitolado, que acha que tem que ficar falando para um, para outro, para outro. Surgiu esse aqui. Se for assim, então você não vai dar conta, porque não tem só você, irmãos. A igreja é o conjunto. Deus vai mover pessoas para você falar, mas tem hora que ele não vai falar para você não falar, e ele vai mover outros para outros falar. Então é o conjunto, não adianta você querer fazer tudo sozinho, você querer abraçar o mundo, não adianta, você não consegue.
Deus vai mover, quando ele quiser mover, para ele te usar, para falar para alguém, ele vai mover. Você tem que descansar em Deus e esperar Deus agir. Deus mover a situação, Deus mover as pessoas no seu caminho. E também mover para te ajudar. Mover pessoas, por exemplo, que Deus tem falado para mim, irmãos. Ele falou assim, eu sei da sua luta, eu sei da injustiça que você tem passado, eu sei do mover do diabo para mover pessoas para te agredir, para te agredir verbalmente ou para tentar te agredir fisicamente. Eu sei que o diabo já tentou te matar algumas vezes, e eu sei também, Deus falando para mim, irmãos, eu sei, mas eu sei da sua fé, eu sei que você está esperando em mim, eu sei que você orou para mim, pedindo a minha ajuda, e eu vou te ajudar, eu sou contigo, mesmo quando parecer que eu não estou contigo, eu estou contigo, quando você não sentir a minha presença, eu estou contigo, creia em mim, porque eu estou contigo, eu sei da sua falha, eu também sei que você tem confessado seus pecados a mim, né? E eu vou e te purifico pelo meu sangue, né? E eu vou te dar força para você resistir os pecados, e sei também, e mesmo com a sua falha, eu estou te usando, enquanto eu estou te purificando, eu estou te usando para você levar o evangelho, né? Para você abrir os olhos das igrejas, do meu povo, né? E ele falou, eu sei também que você está pedindo uma companheira para mim, mas se Deus não me der, eu vou continuar fazendo a obra, irmãos. Se ele me der, amém. Se ele não me der, eu não estou desesperado atrás de ninguém. Mas eu oro. Fala, se o Senhor pudesse, ó, aí ele falou assim, ó, eu vou enviar pessoa no seu caminho, mas se ele não enviar também, meu, tá bom, eu e Deus, né? Eu fui chamado para fazer a obra dele, entendeu? Não é só para, às vezes eu sinto falta de alguém, irmãos, para desabafar, para falar das minhas vitórias, para falar das minhas angústias, para falar das dificuldades que eu passo, para dividir com uma pessoa, né? E Deus sabe disso. Mas se ele quiser que eu fique sozinho, eu vou ficar, e eu vou ficar feliz do mesmo jeito sozinho. E eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo como meu noivo. Eu sou feliz que eu tenho Cristo como o meu marido. Não é que isso não tem nada a ver com homossexualismo, tá, irmão? Para nego ficar falando besteira. Isso tá na palavra. Nós somos igreja. Nós somos noivos. Todos nós somos noivos de Cristo. Ele é o nosso noivo. Entendeu? Nós somos a noiva de Cristo, aliás. E ele é o nosso noivo. Entendeu? Então, eu tenho ele como meu noivo, eu tenho ele como meu marido, eu tenho ele como meu médico, eu tenho ele como meu advogado, eu tenho ele como meu rei, meu senhor, senhor meu e Deus meu, entendeu? Eu ponho ele na frente de tudo que eu faço, tudo, até nas minhas aflições eu dou graças a Deus. Às vezes é difícil, eu sei que é difícil, porque eu sofro, porque às vezes eu desanimo, mas aí o Senhor vem e me levanta. Às vezes que nem ele falou, não murmure, meu filho. Não murmure, que eu não gosto de murmúrio. Tenta, eu sei que é difícil, irmão. A gente às vezes tem que saber sofrer as injustiças, porque Cristo sofreu injustiça no nosso lugar. Cristo pagou coisa, Cristo foi humilhado, foi cuspido, foi escarrado. Os apóstolos sofreram. Então todo que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai padecer perseguição. Mas em tudo somos mais que vencedores. O Senhor vai nos dar a vitória. Então espere no Senhor. Então Ele que nos capacita a vencer, entendeu? Então a gente se alegra, Ele nos anima, entendeu? Então Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Graças eu te dou, Senhor, graças eu te dou. Só Tu és o Deus verdadeiro. Não há outro igual a Ti. Não há outro. O Senhor Elohim, Jeová, Jeová Jireh, Adonai. Entendeu? Toda a graça, toda a honra e toda a glória eu te dou, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida. Não há outro Deus. Os outros são deuses fraudulentos, falsos, né? Não é igual ao nosso Deus, tá? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, o Deus do sobrenatural, o Deus do que faz o impossível na nossa vida, que para Ele não é impossível, é impossível para nós, né? O Deus dos milagres. Esse é o Deus que eu creio. E é o Deus que eu espero que vocês creiam também, né? Só que esse Deus, ele repreende, ele chama atenção, ele também te abraça, ele também te conforta, te dá consolo, te dá conforto, te dá ânimo, te dá estímulo, mas ele também repreende, ele te põe de castigo, ele te chama atenção. Deus repreende a quem o ama, para poder corrigir, para a gente
E é necessário que a gente se veja falho, quando a gente falha, se veja pecador, porque se você não se enxergar assim, você não tem salvação. Porque Jesus veio para salvar pecadores. Não que a gente tem que viver em pecado, irmãos. Ele veio para nos salvar do pecado. Muitos estão falando assim, Deus te aceita do jeito que você é. Não, você vem do jeito que você está, com toda a sua imundícia para Cristo. E aí, só que aí ele vai te converter, ele vai te mudar. Ele vai, por meio do Espírito Santo, você tem que se regenerar, tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura. Você não tem que ficar como você foi para ele. Você vai com todas as suas imundícias. Aí ele te limpa e aí tem a conversão. Você não tem que permanecer do jeito que você está. Porque aí, então ele não te salvou. Então você não se converteu. Entendeu? Tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação de alma. Entendeu? Se não tiver transformação, não houve conversão. Então, tem que ter mudança de caráter, mudança de postura, mudança de atitude, entendeu, irmãos? E aqui não vai nenhum julgamento, tá? Não é palavra de julgamento, porque eu não sou ninguém, eu sou falho tanto quanto vocês, sou pecador tanto quanto vocês, eu não vivo mais pecado, mas de vez ou outra eu estou pecando. Então a gente ainda tem a carne, então eu não posso julgar vocês. Só que é o que eu falei, tem 3 tipos de julgamento. Tem o julgamento das obras, que aí esse a gente pode fazer, que a palavra fala que a gente pode fazer. Se a gente vê o irmão, se esse irmão nos der liberdade para falar, porque tem irmão que não dá, né? Mas o certo é ele dar a liberdade. E eu também dar a liberdade para ele me corrigir quando eu falhar, tá? Porque já fizeram comigo e eu já aceitei, tá? Então, Deus usa a pessoa para nos corrigir às vezes, irmãos. Então, tem o julgamento das obras, que Deus fala, julgai os espíritos para ver se provém de Deus. Porque muitos falsos profetas e muitos falsos cristãos têm que se levantado no mundo, muitos enganadores. Então como você vai saber se a pessoa é de Deus ou não se você não julgar as atitudes dela? Então muitos falam, você está me julgando, não pode julgar. Deus fala para julgar as atitudes, irmãos. Leia na Bíblia, está lá. Está escrito em Coríntios, Efésios, está escrito em outras cartas de Paulo, está tudo escrito lá. É que a pessoa não quer assumir os erros dela. Então ela fala, você está me julgando. Julgar, o julgamento que a gente não pode fazer é mandar a pessoa para o inferno ou para o céu. Que isso só pertence a Deus. Mas você pode provar os espíritos e outra. Você pode repreender a pessoa assim. Se Deus te der autoridade, se a pessoa te permitir. Você não pode, se ela não te permitir, você vai lá, ora por ela, larga lá. E acabou. Porque aí, senão ela vai se ofender. Então, se ela não te permitir, você larga lá e ora. Mas se ela te permitir, você pode se repreender. E você também pode ser repreendido. Que nem muitos líderes religiosos falam assim, olha, não toqueis no ungido do Senhor, não julgar. Isso é balela, irmãos. Porque nós podemos ser repreendidos por algum líder. Líder que eu falo aqui não é líder de denominação religiosa. Líder é aquilo que eu já falei no outro vídeo, de pastores que guiam para Cristo. Esse é o líder, independente que ele esteja numa denominação ou não. Então, mesmo o líder pode repreender, como o líder também pode ser repreendido. Não é porque ele tem mais conhecimento que você da palavra, é porque ele que orienta ou ele que ensina a palavra, que ele que ele não está sujeito à repreensão. Ele está assim, se ele fizer algum ato errado e vocês verificarem, ou se eles pregar alguma palavra errada, vocês têm todo o direito. O fulano, eu sei que você nos orienta, ou que você é pastor nosso, mas eu acho que você errou aqui, porque a palavra não diz assim, eles não estão livres de repreensão não, irmãos, tá? Eles que falam que estão livres para que vocês eles fazem a mazela deles aí, e vocês não podem falar aqui, aqui, tá bom? Então é isso, tá, irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês andarem na justiça, na benignidade, na mansidão, fazendo bem, sendo honesto, sendo humilde, ajudando as pessoas. Se não ajudar financeiro, ajuda com abraço, ajuda com uma palavra, ajuda com estímulo, visita os doentes, dá estímulo para a pessoa, fale da fé, fale de Jesus para a pessoa, entendeu? Você vai ver se Deus não age na sua vida grandiosamente. Então, Deus, ele ouviu minha oração, irmãos, e ele falou comigo e falou que vai me capacitar, que vai estar comigo, que vai me consolar, que vai me confortar, que vai agir na minha vida, que vai
Que nem assim, ele falou do meu trabalho que eu faço no YouTube, né? Ele falou, eu sei que você não tá tendo, que você orou para mim, que você não tá tendo. Ele falou tudinho que tá acontecendo na minha vida, irmãos. Tudinho. Foi para mim, porque ele falou tudinho, tudo, sem errar nada. Falou assim, eu sei que você está sofrendo injustiça, eu sei que você está sofrendo perseguição, eu sei, só que não murmure, né? Venha, ore a mim, porque eu inclinarei meus ouvidos e eu ouvirei a sua oração como tenho ouvido, tá? Tenha paciência, espere que eu vou responder, né? Mesmo que eu não responda na hora. Aí ele falou, eu tenho ouvido, eu sei que você orou falando que o seu trabalho não está tendo relevância, eu vou agir, eu vou fazer esse seu trabalho evoluir, confie em mim e confie no meu tempo, espere o meu tempo. Não fique ansioso achando, vai ser hoje, não, vai ser amanhã. Deixa, descansa em mim, deixa que eu vou fazer a obra. E foi grandioso, irmão, foi grandioso. Eu fiquei rejubilante, fiquei feliz da vida por o Senhor ter ouvido a minha oração de novo. Ele sempre ouve, né? Mas tem dia que eu sinto a presença de Deus um pouco mais, né? Eu me encho, sabe? Não sei se vocês entendem. Tem dia que eu sinto a presença dele, mas nem tanto assim, e tem dia que eu nem sinto. Mas ele fala, mesmo quando você não sentir, porque o cristão não vive por sentimento, ele vive por fé na palavra de Deus. A gente tem que crer no que Deus diz. Vai ter momento que a gente não vai sentir, mas ele está ali. Mas às vezes a gente sente aquela necessidade, né? De sentir aquele fogo, aquele calor, aquela presença de Deus, né? Nos consolando, nos abraçando, nos incentivando. E isso é maravilhoso, né? Eu gosto bastante, eu fico muito feliz. Então é esse o vídeo, tá, irmãos? Então, para o Senhor agir na vida de vocês, ambudar, derramar das bênçãos dele, porque senão as bênçãos ficam bloqueadas. Se vocês ficar fazendo mazela, ficar atraindo, ficar invejando, ficar com fuxico, levando conversinha para lá e para cá, falando mal dos irmãos, né? Na frente você é um, por trás você fala mal, entendeu? Não ajam assim, irmãos. Ajam com benignidade, com humildade, com mansidão, ajude, estimule, faça o bem aos irmãos, faça o bem ao seu próximo, olhe para a conversão dos outros, faça assim que você vai ver Deus agindo grandiosamente na vida de vocês. E eu oro assim, ó, eu ainda oro para as pessoas, para Deus abençoar muito mais os meus familiares, muito mais os meus irmãos em Cristo, muito mais as pessoas do que a mim mesmo. Eu falo, ó, se for para elas ficarem prósperas e ricas, e mesmo que eu não me enriqueça financeiramente, e elas enriqueçam, que Deus haja grandiosamente na vida, com todo o amor do meu coração, com toda a sinceridade, porque eu não desejo mal de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém. Quando eu encontro um resquício, uma pontinha de inveja ou de egoísmo em mim, eu falo, tire isso de mim, Senhor, repreenda, lance fora tudo de mim isso aí, só põe no meu coração benignidade, mansidão, amor verdadeiro pelo meu próximo, pelos meus irmãos de Cristo, pelos meus familiares. Eu oro para o bem de todos, em nome de Jesus, e eu sempre faço assim. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Que o amor de Cristo abunde no coração de vocês, que a justiça de Cristo justifique vocês, que vocês sejam justos com os outros, que a verdade e a sinceridade abunde no coração, que o bem e a compaixão ao próximo abunde nos seus corações, e que Deus derrame bênção nas suas vidas, que vocês tenham muita saúde, muita paz na família de vocês, dentro do coração de vocês mesmo, muito amor, e que Deus derrame bênção sem medidas, muita misericórdia, muita graça e muita paz, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.